O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo o que acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, o outro 60, o outro 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Esses dias, na própria dinâmica da palavra, ao olharmos bem para as leituras, nós sempre teremos coisas muito significativas para extrair. A palavra, ela nunca é uma perda de tempo. Partilhar com vocês uma coisa rapidinha, só para vocês entenderem. Antes de eu entrar para o seminário, que não faz muito tempo, tá? Não faz muito tempo. Já teve uma que fez um aqui. Não faz muito tempo. Esses cabelos não são brancos da idade. É porque está na moda o platinado. Vocês não podem falar, porque muita gente aqui também tem. Eu fui para um trabalho fora, um trabalho importante. E nesse trabalho, eu fiquei num ponto importante da cidade. E aí eu fui para
diante de tantas dificuldades, tantas coisas que estavam acontecendo, um turbilhão na cabeça, eu falei assim, eu preciso rezar. Aí eu fui à missa. Aí eu fui lá, escutei a homilia, e na homilia eu escutei uma coisa assim, era uma situação bem particular, eu escutei essa frase. A palavra hoje não tem nada a nos acrescentar, a não ser que o trabalhador é digno do seu salário. Eu peguei e falei assim, a última coisa que eu estou querendo é o meu salário, estou querendo é outra coisa. A palavra sempre tem algo a acrescentar. Nós é que não a escutamos bem. Por isso que a parábola que escutamos hoje, segundo Marcos, da semente, ela é tão importante. Nós não podemos nos dar o direito de não escutar bem a Deus na sua palavra, que está na Escritura e que está ao longo de toda a tradição da igreja. E sabem quando a gente deixa de escutar a palavra? Não é quando a gente perde a fé. Não é quando a gente se revolta somente. Não é quando nós passamos por dificuldades. Nessas horas a gente até se dispõe a escutar bastante. Faz as promessas mais mirabolantes. E depois vem para o padre pedir para trocar a promessa. Aí eu viro para a pessoa que me fala isso, larga de ser sem vergonha. Pensa no que você vai fazer primeiro. Falando de um jeito jocoso, mas eu penso isso mesmo. E é assim. Porque fidelidade não se mostra nos momentos de dificuldade, mas é nos momentos em que a coisa está boa. Na hora que a coisa está boa, que a gente mostra que a gente está fiel ou não. É verdade. E aí, porque eu fiz essa pequena volta e não é sem sentido, eu me lembro que ontem eu disse a seguinte frase. Quem quiser visitar depois pode procurar lá no YouTube Mãe Piedade, acompanhe a gente. Eu disse a seguinte frase. É na hora e no momento em que nós estamos com tudo estabilizado e tudo seguro que nós ficamos desatentos. É depois que a mulher está dentro de casa que o marido começa a ficar de qualquer jeito. E a mulher também. É na hora que tem um emprego garantido que deixa de fazer as coisas do jeito que precisa com a filha. Os 3 primeiros meses a pessoa se dedica, tira até leite de pedra. Passou os 3 primeiros meses, já está com uma certa estabilidade, aí começa a mostrar algumas outras coisas. É claro que nenhum de vocês nunca viu isso acontecer. Nunca. Nem nunca fez isso. Na hora que a gente cria estabilidade e se sente seguro, nós deixamos de escutar, prestar atenção e passamos os dias como se fosse. A gente se acomoda. E é muito interessante que nós estamos agora escutando um processo no qual o povo de Deus, que vivia em 12 tribos, se unificam. Jerusalém se torna a capital do império. O rei ali se estabelece, Davi. E todos têm um único rei, um único governo. Parece que está tudo muito certinho, tudo muito ajustado, mas não está tudo assentado e em paz. Davi tem que lidar com uma coisa simples. Ele não pode se acomodar, porque senão ele pode perder a rédea do cuidado do seu povo. Ele tem que estar atento.
E como é próprio, depois que tudo se estabelece, está tudo em paz, nós temos que construir o templo para o Senhor. Eu vou construir uma casa para o nosso Deus. Só que o ato de construir uma casa mostra que Davi já começa a entrar naquele ritmo de estabilidade. Nós já temos um exército, nós já temos o governo, nós já temos o povo, nós já temos as colheitas, nós já temos nossa terra. Nós já podemos então cultuar o nosso Deus. Nós vamos permanecer aqui. Estamos estáveis. Não precisamos nos preocupar com mais nada. Só que Davi se esquece de uma outra coisa, e que foi o tema de ontem. O Senhor habitava numa tenda. Ele traz a Arca da Aliança, coloca a Arca da Aliança numa tenda para lembrar justamente isso. Nós não temos um lugar para nos acomodar. Nós não temos um lugar para nos acomodar. E até hoje, em Israel, os judeus têm a festa das tendas, onde eles montam as tendas e vão se alimentar daquilo que está nas tendas durante um período. Para lembrar o seguinte: nós não podemos nos acomodar. Nós somos um povo que precisa se movimentar, tem de andar. E daí, quando nós escutamos hoje na leitura a seguinte fala: é você que vai construir uma casa para mim? Não se esqueça que fui eu que constituí a você, te tirei do pastoreio e constituí a você como rei do povo de Israel, mas não se esqueça, não se acomode, porque quando você se acomodar, muita coisa começa a se perder. Como é que acontece nas nossas casas? Basta ver o desleixo de determinadas casas. Uma coisa que fica ali hoje, junta-se a outra, a outra, a outra, a outra, e de repente está ou um monte de lixo dentro de casa, ou a casa está um lixo de destruída. Nas relações é assim. No trabalho é assim. Na escola é assim, viu, meu filho? Tá bem? É assim também. É desse jeito. Vai deixando. E quando se assusta, existe um caos. Parece que nada tem a ver com aquilo que nós escutamos do Evangelho, correto? Muito pelo contrário, tem. Porque quem escuta, quem está atento a escutar o Senhor nosso Deus, ainda que seja difícil, tem os olhos arregalados, o coração dilatado, e ainda que tenha problema nas suas pernas, tenha disposição de fazer e caminhar. E no tempo presente, nós estamos acomodados, e eu disse isso ontem e repito, nós estamos acostumados a pensar que todo mundo é cristão, e não é. Ser cristão é muito exigente. Ser cristão católico é mais exigente ainda. Não é porque a gente tem que ficar preocupado com um monte de coisa que a gente não deve fazer. Repito, quem se preocupa muito com o que não deve fazer está se esquecendo de fazer o que deve. Quando é que alguém se preocupa com a casa da vizinha? Quando não olha para a sua. Quando é que alguém se preocupa muito com a vida do outro? Quando não cuida da sua. De tal maneira que nós nos esquecemos que ser cristão é escutando o Senhor nosso Deus e lembrar o que eu tenho que fazer hoje para que a vontade de Deus aconteça no meio do mundo. Então, meus caros, minhas caras, Francisco de Sales foi um homem que entendeu muito bem isso.
Não é à toa que Dom Bosco vai fundar a Ordem Salesiana, inspirada em Francisco de Sales, que foi um homem que, por um coração inquieto, escutando o Senhor nosso Deus, sendo fiel discípulo de Jesus Cristo, se preocupou em produzir na sua vida os frutos ligados à graça que recebeu como batizado, como discípulo do Senhor. De tal maneira que em tudo o que fizesse, deixasse com que o Senhor fosse conhecido. Mais do que falar dele, mostrá-lo. Mais do que dizer o que não se deve fazer, mostrava o que fazer. E ainda que muitos não entendessem, fazer o que era preciso. O sinal de Davi, começando a se preocupar com o templo, com uma casa, se esquece, tem implícito uma coisa: ele se esqueceu de ser e ajudar o povo a entender-se como a casa de Deus. Porque o Senhor Deus lá atrás havia dito: eu serei para vós um povo, e vós sereis para mim. Eu serei para vós um Deus, e vós sereis para mim um povo. Eu serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos. Na casa, um dos símbolos da casa não é o prédio, é a relação estabelecida com aqueles que têm um laço afetivo e de amor. Meu pai pode mudar de casa, de prédio, mas eu não perco a minha casa, que está meu pai e minha mãe. O seminarista pode sair de sua casa para morar no seminário, mas ele não perde a casa que é a sua referência. Então, meus caros, muito simplesmente, quando se fala eu quero voltar para casa, eu estou com saudade de casa, é do sofá? É do que se tem e de quem se tem lá. De tal maneira que o que nós estamos escutando agora, nesse momento, é o Senhor lembrando: não se esqueça que você já tem uma casa. E se você não cuidar dessa casa, que é o seu povo, que eu te dei, e que eu te constituí zelador dele, você já terá perdido tudo. Porque você já terá se acomodado, não escutará, não cuidará, e não será para eles o que você precisa. Porque é assim que a gente deixa de ser o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, do modo que deve dentro de casa. Porque a gente acha que está tudo garantido. E por incrível que pareça, quando nós perdemos as pessoas é que a gente se dá conta de que poderia ter aproveitado mais. E aí não tem conserto. Eu sou para vós um pai. Eu sou para vós um Deus. Vós sois os meus filhos. Vós sois o meu povo? Essa pergunta talvez caiba muito bem a nós que aqui estamos, a nós que acompanhamos pela rádio, pela TV ou pelo nosso canal no YouTube. Será que realmente nós estamos preocupados com o essencial da relação com o nosso Deus? Ou com o que é secundário?